Eu vou iniciar o corte da saia com transpasse na frente e primeiramente eu quero aqui destacar o tecido que eu estou usando. Eu estou usando aqui para cortar essa saia um crepe alfaiataria. Mas você pode usar distintos tipos de tecidos. Essa saia ela é ótima para confeccionar, porque tanto você poderá confeccioná-la com tecidos encorpados, como também mais leves, tecidos com ou sem elastano. Por exemplo, você pode usar um zibeline com elastano ou com pouco elastano na composição. Pode usar até o bengaline, caso você queira. Também é possível fazer essa peça com linho, linho puro, linho misto, linho com viscose. Também há a possibilidade de você usar tricoline, uma tricoline mais encorpada, um brim, uma sarja. Então, fica à vontade para você usar a sua criatividade e liberdade aí no que diz respeito à escolha do tecido. Quanto à metragem, a fabíola, ela tem um corpo extremamente ampulheta. O corpo da fabíola é um corpo assim que exige uma modelagem feita sob medida. Por quê? Ela tem uma cintura 34, a cintura da fabíola varia entre 60 e 62, ela sempre tá com essa medida aí de cintura, e o quadril é 40, o quadril dela é 97. No caso da fabíola, que tem um quadril aqui 40, apesar da cintura ser muito fina, eu vou conseguir usar a largura do tecido para cortar frente e costas. Ou seja, eu vou cortar usando a largura do tecido, posicionando o molde, sempre usando como referência a orelha do tecido. Vai dar conta para cortar frente e costas usando a largura do tecido. Mas se você veste uma numeração acima de 40 ou a tua cliente tem uma numeração acima de 40, então você precisará comprar duas alturas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, aqui, por exemplo, a saia da fabíola está dando cerca de 69 centímetros, incluindo aí as margens de costura. Duas alturas aqui, se fosse o caso, né, se o quadril dela fosse 42, mas é um quadril 40, eu teria que comprar duas vezes essa altura aqui da saia. Vamos arredondar para 70. Então, 70 vezes 2. Pelo menos 1,40 m. Eu digo 1,40 m porque o que vai sobrar após você cortar o transpasse, dá para fazer o cós, dependendo aí do tipo de tecido que você vai usar. Mas, para garantir que o corte vai ficar perfeito, você inclui também o que vai usar para o corte do cós. A regra é a seguinte, se a sua numeração passa do número 40, a partir do 42, duas alturas, mais o que você vai precisar para o cós. Porque dependendo do tecido que você vai usar, ele só estica na largura ou no comprimento, aí não dá para você cortar o cós com as sobras do tecido após cortar o transpasse, entende? Aqui, se fosse o caso, até daria para eu cortar, porque o tecido estica muito pouco na largura. Então, até daria para eu cortar o cós da saia da fabíola usando o comprimento do tecido, não a largura. Dito isto, agora eu vou para o corte. Primeiro eu vou cortar aqui a frente da saia. Aqui fica por baixo do transpasse, tá na dobra do tecido. E depois eu vou cortar o transpasse e, por último, as costas. Aqui eu tenho uma orelha e aqui eu tenho uma outra orelha do tecido. Cortei a parte que fica por baixo do transpasse da saia, aí na região da frente. Agora eu vou posicionar aqui o tecido para eu poder colocar o molde. O transpasse da fabíola vai ficar pelo lado esquerdo. Vou mostrar aqui a minha saia para vocês visualizarem como que vai ficar esse transpasse. Vai ficar assim, pelo lado esquerdo. Se você quiser que o teu transpasse fique para o lado direito do teu corpo, então você teria que cortar
essa parte aqui dessa forma, entendeu? Lembrando que aqui eu tenho o direito do tecido e aqui o avesso. Agora é só posicionar o tecido direitinho e o molde sobre o tecido e cortar. Essa linha aqui vai ser a minha linha do fio reto. Eu posso também traçar uma linha de ponta a ponta aqui para identificar o fio. E posso ser guiada por essa daqui também. Então, vamos lá. Daqui pra cá, 28. E daqui pra cá, 28. Vinte e oito. 28. Pronto. Agora tá bem posicionado aqui o fio. Vou colocar uns pezinhos. E vou alfinetar também. O que vai sobrar aqui é o suficiente para eu cortar as costas da saia. Agora eu vou cortar. Transpasse aqui cortado, agora vou novamente aqui ajeitar o tecido para cortar as costas. Lembrando que eu preciso marcar aqui as pences. E observe como sobrou muito pouco aqui na lateral. Então, foi a conta para cortar frente e costas. E eu vou colocar aqui os pezinhos e depois os alfinetes. Mas antes de alfinetar, eu vou logo aqui transferir a pence. Já coloquei o carbono. Atente para o posicionamento da parte que transfere, tem que ficar voltada para o tecido. Aqui, o tecido está pelo avesso, a marcação tem que ser realizada pelo avesso. E agora eu vou passar a carretilha. Tá aqui a marcação realizada. Retiro o carbono. E para não correr o risco disso daqui sair do lugar, o molde, eu vou logo alfinetar aqui. Vou cortar a saia, parte das costas. Lembrando que é preciso cortar aqui o meio costas. Pronto, já cortei frente e costas. Vou cortar o cós, não vou gravar, porque é só assistir a aula da saia com fenda fake nas costas
que vocês verão aí todo o processo de modelagem e corte também do cós que eu vou aplicar nessa saia aqui, certo? Eu já cortei o cós frente e o cós costas, separei ambos do papel. E um detalhe que eu quero aqui especificar. Aqui eu tenho dobra do tecido no cós da frente e no cós das costas eu tenho meio costas. Eu não vou cortar na dobra do tecido. Por quê? Porque eu preciso aplicar o zíper aqui no meio costas. Por isso que é necessário cortar 4 vezes. E agora eu vou cortar esse cós aqui no tecido. Já posicionei o cós da frente e o cós das costas sobre o tecido está dobrado no meio. Então, aqui eu tenho dobra do tecido, aqui também dobra do tecido, só que no caso do cós das costas, eu vou separar aqui no meio costas. Vou cortar aqui no meio costas. Então, vamos lá para o corte. Cós da frente, eu preciso cortar mais uma vez. Vou posicionar aqui e vou fazer já já esse corte. Não vou repetir aqui a gravação para não ficar cansativo. Agora eu vou cortar o cós das costas. Cortei também o cós das costas. Conforme especificado aqui no molde, eu preciso cortar mais uma vez o cós da frente para obter tecido principal do cós e forro. E aqui eu preciso também cortar mais uma vez, porque eu cortei na dobra. Então, olha, tenho 2 partes do cós das costas aqui, e ao cortar novamente com tecido dobrado, eu vou obter as outras 2 partes. Então, vou fazer isso agora, o mesmo que eu fiz antes, quando cortei o cós da frente e o cós das costas, eu vou fazer agora. Posicionar o molde sobre o tecido e cortar. E não esquecer que no que diz respeito ao cós das costas, tem que cortar no meio costas. Eu vou iniciar o processo da costura da saia com transpasse na frente. Eu já entretelei o cós das costas e o cós da frente da saia. Usei uma entretela de malha bem fininha. Aqui eu tenho o cós, olha, da parte das costas, direito com direito, direito com direito. Isso aqui é o avesso, isso daqui é o avesso do cós. E eu vou unir o cós das costas, as 2 partes, com uma costura reta, aqui, na linha da altura da cintura, onde ficará a cintura da fabíola. Essa parte aqui de baixo do cós é onde eu vou costurar na cintura da saia. Então, vou fazer uma costura reta nessa primeira parte do cós das costas, nessa segunda parte também do cós das costas, unindo tecido principal com forro. O tecido principal que eu vou usar é aquele que está entretelado. A parte que não está entretelada vai ser o forro. O mesmo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui também. O mesmo que eu vou fazer no cós das costas, eu vou fazer no cós da frente. Vou fazer uma costura reta aqui também, unindo tecido principal, parte entretelada com forro, e eu coloquei direito com direito. Direito do tecido principal com direito do forro. E depois de realizar essas costuras, eu vou para a máquina overlock e vou fazer uma costura de acabamento nas laterais da saia, aqui da parte da frente, que é essa parte inteira, onde eu tenho esquerdo e direito da saia, certo? Então, vou fazer uma costura overlock para acabamento nas laterais e também na barra. Não há necessidade de fazer costura overlock aqui na cintura da saia. Quanto ao transpasse aqui da saia, que fica na região da frente, é preciso especificar o seguinte. Isso aqui é o forro que eu cortei usando o mesmo procedimento que eu utilizei ao cortar o tecido principal. Então, esse aqui é o forro, é uma elanquinha que eu estou usando, mais grossinha. E eu tenho aqui direito do forro com direito do tecido principal. É exatamente através da união do forro com o tecido principal que eu vou fazer o acabamento do transpasse da parte da frente aí da saia. Eu tenho que unir direito com direito, posicionar dessa forma. Direito do forro com direito do tecido principal. E a possibilidade de acabamento é a seguinte: passar uma costura reta, unindo direito do forro com direito do tecido principal, desse transpasse aí que vai ficar na frente, partindo da linha aí da cintura até a lateral da saia. Então, você passa uma costura reta unindo
forro e tecido principal, seguindo essa margem de costura aí que tem no molde. Claro que você vai fazer isso no tecido. Essa é uma possibilidade. Aí depois você desvira o forro e você vai obter o acabamento do transpasse. Acredito que já deu para vocês perceberem que eu sou muito criteriosa no que diz respeito ao acabamento de uma peça. É por isso que eu quero aqui repassar para vocês algumas outras orientações possíveis de serem realizadas, e é o que eu vou fazer ao realizar o acabamento do transpasse, dessa parte que fica na frente da saia. É o seguinte, vocês podem sim unir o forro e o tecido principal, como eu havia dito antes, ou seja, passando uma costura reta, partindo aqui da cintura até a lateral da saia. Vocês podem fazer isso, depois desvirar o forro. Só que, quando vocês forem fazer o acabamento aqui, de 3 centímetros na barra, dobrar para dentro e fazer a costura de acabamento, 3 centímetros, que foi o que eu deixei para o acabamento da barra, a margem de costura, vai ficar grosseiro. Então, o que vocês podem fazer para enriquecer o repertório e as possibilidades de acabamento de vocês? E é o que eu vou fazer nessa peça também, assim como fiz na outra. Vocês podem passar a costura reta, unindo forro e tecido principal, direito com direito, partindo daqui até aqui. Aí, quando você chegar aqui, você não passa mais a costura reta. Que é o que eu fiz aqui, ó. Eu não passei mais a costura reta. Fiz a costura de reforço ou de segurança, prendendo o forro na rebarba de tecido, proveniente aqui da margem de costura. Aí, prendi, para ficar assim com o acabamento perfeito. Aí fica assim, bem assentadinho. E o ideal é que você passe logo um ferro aqui por cima para deixar a costura bem assentada. Então, aqui eu parei a costura reta, como você já percebeu. E ao invés de continuar com a costura reta aqui, embutindo a costura de união do forro do tecido principal, como ficou embutida aqui nessa lateral do transpasse, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma costura overlock. Porque aí, quando eu for dobrar para fazer o acabamento de 3 centímetros, vai ficar mais delicado. Foi o mesmo que eu fiz nessa saia. Foi o mesmo que eu fiz nessa saia. Veja, mesma coisa. Aqui eu usei um bengaline. Aí eu pensei, é melhor fazer assim porque a costura vai ficar mais delicada. Então é isso que eu quero sugerir para vocês. Aí vocês vão optar aí por uma ou outra técnica de acabamento do transpasse. Depois de unir forro e tecido principal, eu vou desvirar o forro e vou passar uma costura overlock na lateral do transpasse da saia. Não há necessidade de realizar a costura overlock na cintura. No que tange aqui as costas, eu vou fechar as duas pences das costas na máquina reta e vou fazer costura overlock para acabamento nas laterais e também aqui na barra e no meio costas, onde eu vou aplicar o zíper. Aí depois eu volto para dizer para vocês quais são os próximos procedimentos para o processo de costura dessa saia. Eu não vou gravar a realização dessas costuras que eu citei para vocês, de união e também de acabamento, porque é desnecessário. Eu já gravei muito conteúdo de costura para vocês, tanto na máquina reta como na máquina overlock. Eu já fiz aqui as costuras de união do tecido principal, do cós, com o forro. E em cada uma das partes do cós, eu fiz essa costura aqui de reforço. Observe. Essa costura de reforço, prendendo a rebarba de tecido oriunda da margem de costura, exatamente aqui para o lado de dentro, onde fica o forro do cós, certo? Fiz isso nesse lado aqui do cós das costas, nesse outro lado aqui também do cós das costas, uni tecido principal e forro e fiz a costura
de segurança ou uma costura de reforço. É como se fosse um pesponto, bem próximo à costura de união, só que para o lado do forro. Tanto no cós das costas, como também no cós da frente. Tá aqui, olha, tudo bem bonitinho. Costurazinha perfeita. Isso aqui vai implicar na qualidade da peça, essas costuras bem retinhas. Quanto melhor a costura, quanto mais retilínea, melhor vai ser o resultado final. Depois eu passei o ferro. O ferro é o grande amigo da costureira, para poder vincar direitinho aqui o cós. A fim de que o forro ficasse mesmo presinho aqui para o lado de dentro, onde vai ser o avesso da peça. Aí fica assim, bem assentadinho. E eu também já fiz as costuras de overlock para realizar os acabamentos aqui da barra do transpasse e também na lateral da saia. E eu vou já para a máquina reta para fazer aqui o acabamento desta barra aqui do transpasse. Um acabamento com 3 centímetros de margem de costura na barra. Esse acabamento tem que ser feito logo, antes de costurar as laterais da saia, costas, na lateral da saia frente, certo? Então, como eu disse, eu vou para a máquina reta. Aí, depois que eu fizer esse acabamento de 3 centímetros na barra do transpasse aqui, da saia, eu vou unir as laterais frente e costas. Vou mostrar como é que deve ser feita essa união aqui na mesa de corte. E vou também unir aqui o cós da frente com o cós das costas, pelas laterais, que é o meio costas, onde eu vou aplicar o zíper. Então, eu tenho que passar uma costura reta desse lado e desse lado também. Essa costura deve ser realizada assim, olha, o cós aberto. Aí você vai verificar aqui onde é que a costura vai bater bem direitinho, a costura de reforço e a costura de união, para ficar batendo o cós nas laterais. Prende aqui com um alfinete para segurar bem e passa uma costura reta. Que for preciso refilar, você refila depois, de sobra de tecido. O importante é que fique batendo aqui. Então, eu vou lá na máquina fazer isso e depois volto para explicar quais são os próximos passos. Eu tenho aqui as duas partes da frente da saia com transpasse. Já fiz o acabamento da barra aqui do transpasse. Observe que aqui vai ficar sobrando tecido, porque depois eu vou fazer o acabamento aqui também. Essa parte de baixo da saia, da região da frente, certo? E o que eu vou fazer agora é unir o transpasse com a outra parte da região da frente, a inteira, a parte inteira. Vou alfinetar e vou unir. Depois de unir, transpasse e a parte inteira da região da frente, da saia, eu vou fazer o seguinte: eu vou unir as laterais, frente e costas. Vou fazer uma costura reta aqui e farei uma costura reta aqui também, na outra lateral. Feito isso, eu vou aplicar o cós. O cós está aqui bem bonitinho, todo vincadinho. Já passei o ferro aqui nas costuras, para abrir bem as costuras. E vou aplicar o cós. Certo? Já costurei as laterais da saia, frente e costas. E uma observação: depois que eu fiz a costura de união do transpasse com a parte de baixo da saia, eu passei uma costura aqui na cintura, para prender o transpasse na cintura da parte de baixo da saia, para facilitar a aplicação do cós. Aí só depois foi que eu uni laterais, frente e costas. Era só uma observação mesmo que eu queria fazer aqui para vocês. Aqui é a frente e aqui é as costas da saia. A saia tá ficando perfeita, belíssima, lindíssima a saia. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o cós.
como é que funciona aqui a aplicação do cós. Vocês já viram eu aplicando aqui várias vezes diferentes cós de saias, mas eu vou aqui repetir o que já disse antes. Eu marco o cós com um pique no meio frente e marco a saia também com um pique no meio frente. Aí eu vou alinhar aqui os piques do meio do cós com o meio frente da saia e começo a alfinetar. Depois que eu alinho esses piques aqui, eu vou alinhar as laterais, porque elas precisam bater direitinho. Vou abrir as costuras, tem que bater bem direitinho as costuras da lateral, de um lado e do outro. Coloco um alfinete e o mesmo eu faço do outro lado. Abro as costuras, alinho aqui, costura com costura, abro bem essas rebarbas, na verdade, né, de tecido, coloco um alfinete. Aí eu verifico se tá batendo direitinho. Se não tiver, eu alinho novamente. O importante é que fique batendo. Costuras abertas. Aí, como é que eu faço aqui? Eu faço assim. Eu faço metade da costura e depois a outra metade da costura. Eu vou começar daqui, do meio frente até a lateral, e depois eu posso partir daqui da lateral até o meio frente. Eu não venho com uma costura reta total. Aí só depois é que eu costuro a parte de trás do cós, na cintura da saia, da região aqui das costas. Aí tá tudo batendo bem direitinho, porque o molde foi feito aí sob medida, com margem de costura calculada perfeitamente. Então não vai dar trabalho para fazer essa costura aqui, essa aplicação do cós na cintura da saia. Eu vou lá para a máquina, aplicar o cós, depois volto para dizer aqui o que é que eu vou fazer para dar continuidade à costura dessa saia. Eu apliquei o cós na cintura da saia, ficou perfeito aqui o cós na cintura. Caimento assim, maravilhoso, essa saia está ficando belíssima, super elegante. Observem aqui o que eu falei para vocês, que é necessário atentar quanto a essas costuras que precisam bater. Tá tudo batendo aqui bem direitinho. Olha só, que acabamento impecável. Todas as costuras batendo. Isso aqui é que confere qualidade à peça, agrega qualidade à peça. Se for uma peça para uma cliente, com certeza ela vai perceber que essa peça aqui tem um acabamento de altíssima qualidade. Tanto tá batendo aqui nesta lateral, onde eu costurei, lateral costas com lateral frente, como está batendo aqui na outra lateral, ó. Todas as costuras batendo. Até a costurazinha aqui de pés-ponto, que é a costura de reforço ou de segurança, bateu. Belíssima peça. E um detalhe que eu quero aqui esclarecer. Vocês já sabem que eu apliquei o cós primeiro aqui na parte da frente. Depois foi que eu apliquei o restante do cós na região das costas da saia. E antes de unir aqui cós e cintura da saia, na parte das costas, eu fiz o acabamento no cós, nas laterais, onde fica o meio costas, e também aqui, na parte de baixo do cós, que é exatamente essa parte que fica aqui por dentro. É o forro, pode-se dizer assim, fica aqui por dentro. Vai ficar pelo lado avesso da peça, certo?
E o que está faltando agora é aplicar o zíper. Eu não vou aqui gravar para vocês a aplicação do zíper, porque eu já gravei várias vezes. Vocês têm essas aulas aí nos módulos em que eu ensino a costurar os diferentes modelos de saias do curso, certo? O que eu quero que vocês tenham em mente é que, assim como aqui é necessário bater, quando você for aplicar o zíper, aqui você tem que atentar para que essas costuras também estejam batendo, ó. Elas têm que bater direitinho. Caso, quando você costurar o cós na cintura da saia, perceber que um lado do cós está maior do que o outro, aí você vai entrando, certo? Até ambos baterem direitinho. Vou mostrar assim para vocês que facilita, olha a visualização, ó, que tá batendo, ó, direitinho. Isso é sinal de que quando eu aplicar o zíper, essas costuras atrás vão ficar batendo como bateram aqui nas laterais, ok? E eu vou aplicar aqui um zíper invisível, porque eu não tenho um zíper comum, a Fabíola prefere zíper comum, porque dá menos problema, quebra menos, emperra menos. Mas eu só tenho esse zíper aqui invisível, e é um zíper grande, de 50 centímetros, mas eu só vou usar a metade desse zíper. Vou aplicar apenas 25 centímetros. Vou costurar até a metade do zíper, aí depois que eu fechar o meio costas, eu corto o excesso de zíper. E como vocês sabem, eu começo a aplicar o zíper a partir daqui, dessa costura de união, do tecido principal, do cós, com o forro. Parte que fica para dentro. Então, eu começo a aplicar a partir daqui. É só vocês olharem o passo a passo em que eu ensino a aplicação de zíper no meio costa de uma saia. Tem várias aulas aí disponíveis, tá bom? Então, depois que eu aplicar o zíper, eu volto aqui para mostrar para vocês como que eu vou fazer o acabamento da barra, do restante da saia. Porque até o presente momento eu só tenho um acabamento aqui no transpasse da saia. Precisa fazer o acabamento no restante dela. Observem a perfeição dessa saia. Como essa saia está linda, magnífica. Uma peça muito bonita mesmo. Eu já apliquei o zíper. É isso aqui que precisa bater, essas costuras. O zíper está bem aplicado, as costuras batendo. Esses detalhes aqui agregam valor à peça. É óbvio que a cliente vai apreciar muito mais o seu trabalho e vai ficar disposta a pagar o que você cobrar, caso você queira trabalhar com a confecção de roupas, para ganhar dinheiro e ter uma renda fixa por mês. Olha aqui, olha, o zíper todo aplicadinho aqui, não ficou fazendo bucho aqui. A Fabíola não gosta que o zíper fique muito escondidinho, porque emperra, trava, ela tem dificuldade de abrir e fechar. E quem manda é a cliente. No caso aqui, a minha filha. As pences na mesma altura, observem, mesma altura. Aqui atrás, fechamento do meio costas. Perfeito. Tudo batendo aqui nas barras, nas laterais. Tudo batendo direitinho. E aqui por dentro, eu quero mostrar um detalhe para vocês. Quero mostrar isso aqui. Eu fiz o acabamento do zíper para embutir a costura do zíper e a rebarba de tecido. Só que ao finalizar aqui no cós, eu dobrei cerca de 1 centímetro. Tanto de um lado como do outro. Para eu poder fazer o acabamento do cós interno, né? O acabamento interno aqui do cós. Dobrei 1 centímetro de cada lado. E passei a costura bem próxima ao zíper aqui, aos dentinhos do zíper. Com esse 1 centímetro dobrado. Essa parte final aqui de baixo do zíper. Aí quando vira, é esse o resultado. E eu fiz isso porque eu quero fazer o seguinte, vou desvirar aqui a peça. Eu quero embutir essa costura aqui de acabamento do cós. Eu vou fazer isso, dobrar e vou passar uma costura bem aqui, ó,
bem próxima mesmo da costura de união. Essa costura ela vai ficar invisível, vai ficar imperceptível, ela vai ficar aqui dentro da costura de união do cós com a cintura da saia. Aí vai prender essa costura, o forro aqui do cós, na parte interna da saia, por dentro. Aí ninguém vai ficar vendo esse acabamento aqui da costura overlock. Fica tudo embutidinho. Vou fazer isso agora na máquina. E logo em seguida eu vou fazer também o acabamento da barra. E vou explicar aqui para vocês como é que eu vou fazer. Eu vou dobrar o que eu deixei de margem de costura para fazer o acabamento, que foi 3 centímetros. Vai dar exatamente os 3 centímetros, porque eu tenho que dar uma distância do pé calcador, da sapatilha, aqui da borda do tecido. Então, vai dar os 3 centímetros. Então, partindo aqui desta lateral, eu vou começar a alfinetar. Se você quiser, pode também alinhavar. Eu vou apenas alfinetar. E vou começar uma costura reta. Partindo daqui desta lateral, vou dar a volta por toda a barra da saia. E quando chegar aqui novamente, onde eu comecei a costura, eu vou fazer o quê? Eu vou parar a costura. Não vou poder passar por cima, obviamente, senão eu vou prender o transpasse. E faço um retrocesso aqui. Aqui eu vou começar com retrocesso também, certo? E quando chegar bem aqui, eu paro com retrocesso e finalizo o acabamento da barra. É assim que eu vou fazer e você deve fazer também. Abra bem as costuras das laterais e também do meio costa, antes de passar a costura reta. Eu vou para a máquina e após concluir tanto o acabamento do cós como da barra, eu volto aqui para mostrar o resultado. Eu concluí a costura da saia e perfeição define o resultado obtido. A saia ficou perfeita, lindíssima, uma belíssima saia com caimento de alfaiataria e com um alto padrão de acabamento. Vocês sabem que tanto a modelagem como o padrão elevado de acabamento eleva o valor do teu serviço, eleva o valor do teu trabalho, porque agrega valor ao que você faz. Então, é muito importante que vocês priorizem uma excelente modelagem que confere ao corpo um ótimo caimento da peça, assim como também um alto padrão de acabamento. Vocês viram aqui que eu já mostrei como eu sou criteriosa com essa questão do encontro, do casamento das costuras. Eu me preocupo com esse casamento das costuras, o encontro das mesmas, que elas fiquem batendo tanto do lado externo como do lado interno. Olha só, no lado interno, batendo também as costuras. Costura aqui do cós batendo praticamente com a costura aqui da lateral da saia, de união aqui, né? De frente e costas da lateral. Eu fiz aqui o acabamento do cós embutindo a costura de união do cós na cintura da saia e embutindo também a costura overlock de acabamento do cós interno, que é o forro do cós, pode-se dizer assim, que fica por dentro da peça, do lado avesso. Olha aqui, batendo direitinho. Uma banquinha do cós batendo com a outra. Eu fiz o alinhavo, ainda vou retirar o alinhavo, porque eu queria ter certeza de que eu iria conseguir prender todo o cós na cintura da saia. A costura que eu fiz, para poder embutir as costuras de união e também o acabamento do cós aqui nessa parte interna, acabamento com overlock, eu fiz aqui, olha, quase que imperceptível, bem aqui dentro dessa costura de união do cós na cintura da saia. Então, aqui tá tudo embutidozinho. Reforço que eu vou ter que tirar aqui o alinhavo, é por isso que vocês estão vendo algumas pontas de linha, ainda vou tirar. E a barra, gente, linda, olha essa barra, olha a perfeição. Costura bem retinha. Costura aqui aberta, encontrando costura com costura. Quando a sua cliente vê o resultado de um trabalho desse, ela não vai, de forma alguma, questionar o valor que você cobra. E óbvio, se você não costura para terceiros, mas costura para você, você vai receber muitos elogios, porque as peças que você vai usar são peças diferenciadas.
além de estilosas e modestas, com excelente caimento e alto padrão de acabamento. Aqui a parte de trás da saia, lindíssima. Tá aqui tudo bem retilíneo. Ficou perfeita a saia, perfeita. A minha filha ainda vai decidir se ela vai querer os botões aqui. Eu coloquei botões na minha. Não sei se ela vai querer colocar os botões na dela. Se ela não for colocar botões, ela nem precisa passar essa costura que eu passei aqui, ó. Nem havia necessidade, eu passei só para garantir que ia ficar tudo assentadinho. Porque esse tecido, ele é um tecido mais estruturado, ele não é molinho, aí ele arma. Aí eu não queria que armasse. Eu não queria sentar e correr o risco disso daqui ficar levantando, entendeu? Essa parte aqui, que fica entre um botão e outro. No caso da Fabiola, acho até que ela talvez nem queira colocar botões. Se ela colocar botões, isso aqui vai ficar mais retinho. Se ela não colocar botões, vai dar esse efeito mais assim, curvado, aqui no transpasse. Linda a saia. Tenho certeza que vocês vão amar o resultado do projeto de costura de vocês, dessa saia também. Por dentro, ó, o forro. Lindíssima.